estamos de volta com mais um bloco aqui do Manhã da Gente, nessa sexta-feira, feriadão. Espero que vocês estejam passando aí esse feriadão super bem, porque amanhã promete, não é isso? Pelo menos aqui em João Pessoa, que vai ter um eclipse maravilhoso para acompanhar amanhã, né? Eclipse solar, então tá todo mundo ansioso, porque aqui na capital é um dos locais onde melhor vai se visualizar esse fenômeno da natureza, né? Mas fica aí o alerta dos especialistas, principalmente dos oftalmologistas, que não dá para olhar diretamente, tá? Esse fenômeno sem ter uma proteção adequada. Então corre, procura então os óculos especiais, procura se munir então disso para poder acompanhar esse fenômeno incrível que com certeza vai chamar muita atenção. Aqui tem gente em João Pessoa que já vai se reunir amanhã lá no Hotel Globo, no Centro Histórico da capital. É bom que dá para interagir, conhecer gente, conversar com outras pessoas. Enfim, uma oportunidade bem interessante. E olha só, gente, tem uma entrevista bem bacana agora. Tá quente, não é mesmo? Já deu para sentir, né? Pelo menos aqui na região metropolitana de João Pessoa, que a gente tem passado bastante calor, não é? Porque aumentou muito a temperatura. E com certeza, nesse feriadão, vai ter gente aí tirando proveito do nosso sol. Desde ontem, né? Já tá aí aproveitando nossas praias. E manter o corpo hidratado é fundamental para o bom funcionamento do organismo. Então, a gente lembra daquela história que a gente tem que tomar 1,5 litro, 2 litros de água por dia, comer frutas ricas em líquidos. Mas vamos ouvir então o especialista para tirar essas dúvidas sobre o tema? Pois eu vou falar agora com Aldair Sabino, ele que é mestre em nutrição. Bom dia, Aldair. Explica pra gente aí o que é que a gente deve fazer. A gente tem que beber mais água quando o dia tá mais quente ou não? Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Com esse calor, né? E não só por isso, né? Vários outros fatores. Com certeza a ingestão de água ela é essencial, né? A maioria das pessoas acaba ingerindo um pouco menos do que é recomendado de água, só quando dá aquela sede. Aqui a ideia é a gente conversar um pouquinho como nós podemos ter estratégias, né, para melhorar essa hidratação durante esse período e durante a vida toda, tá? No frio também, no então calor, no frio, então mas agora principalmente. Então já conta logo pra gente, quem não gosta muito de beber água, só esperar sede para lembrar que tem que beber água. Que estratégia a gente tem que ter para poder então ter uma vida mais saudável? Pois é. Primeiro, muita gente tem dúvida em relação à quantidade de água, né, que deve ser ingerida, tá? Nós temos uma recomendação de 35 a 50 ml por quilo de peso, ou seja, você pega um valor médio, o mínimo é 35, o máximo é 50, multiplica pelo seu peso e vai dar lá em ml, né, a quantidade que deve ser ingerida. Aí qual é a minha dica? Vai dar ali, ó, entre 2 litros, 3, 4 litros, né? 2 e 4 litros é o que vai dar essa continha. Minha dica é, adote sua garrafinha, certo? Tendo cuidado, claro, com sua higienização e deixe sempre do lado, no local onde você está trabalhando, estudando, certo? Isso ajuda bastante. Me ajuda bastante e ajuda muito a galera que acaba me pedindo dica em relação a isso. Isso é uma primeira coisa que pode ser feita. O segundo ponto também é o consumo de hortaliças e frutas, certo? Tanto por terem uma alta carga de vitaminas e minerais, como também muitas, principalmente frutas, são ricas também em água, né? E vitaminas que são hidrossolúveis. Isso ajuda na hidratação, afinal de contas, um ponto muito importante. A hidratação não diz respeito apenas à água. A água é essencial, mas os eletrólitos, que são as vitaminas e minerais, são essenciais também para que a hidratação ocorra de maneira adequada. 4 litros de água é muita água, né? Acho que eu tô bem abaixo dessa média, viu? E tirando dúvida pra gente, essa água, ela é melhor, mais saudável sendo natural, gelada ou saborizada, que tem algumas, né, que são saborizadas, e água com gás também. Todas elas vão hidratar da mesma forma? Todas elas tendem a hidratar da mesma forma, o que vai mandar realmente é aquilo que você se sente mais confortável na ingestão durante o dia, tá? Então, se a água está gelada ou se ela está em temperatura ambiente, o poder de hidratação dela é semelhante. O que nós temos de diferença é que existem águas que têm mais minerais, né? Outras menos, mas do ponto de vista de hidratação isso vai mudar pouco, certo? A função dela.
O ideal é que ela seja potável, certo? Seja segura. Águas saborizadas, também é uma forma de facilitar a ingestão, né? Muita gente quer sentir algum docinho ali no fundo da água, um sabor diferente. Então, coloca frutas. Isso também é legal, vai ajudar na aceitabilidade, você ingerir mais água, certo? Mas, do ponto de vista de hidratação, a mudança é insignificante. Então, o que importa mesmo é você bater essa meta sua diária. Então, faz aí a continha de 35 a 50 ml por quilo de peso e utiliza essas estratégias. Adota a garrafinha, utiliza hortaliças e frutas, você já vai se sentir um pouco mais refrescado. E tem, inclusive, aplicativos que eu lembrei agora, que com alertas para lembrar a gente de tomar água, né? Bem interessante também, aplicativos gratuitos, inclusive. Hoje em dia, tudo tão tecnológico, né? Então, a gente aproveita para auxiliar na nossa saúde e aproveita a usar a tecnologia para o nosso favor. E olha só, a gente está nessa sexta-feira, final de semana, aí a gente sabe que tem gente que vai beber. E aí, essa bebida alcoólica, ela desidrata mais? Tem gente que quando vai tomar vinho, toma uma taça de vinho com de água. Isso ajuda também? Vamos lá. O álcool, né? O álcool, polêmico álcool. Na verdade, só para deixar claro, né? Nós gostamos, nós utilizamos, legal, com moderação, o álcool. Mas ele é uma substância tóxica para o nosso organismo, como várias outras, tá? E quando nós estamos falando da substância tóxica, nosso corpo, ao entrar em contato com essa substância, ele quer expeli-la o mais rápido possível. Mas antes de colocar esse álcool para fora, é necessário que ele seja transformado, tá? E essa transformação depende de alguns órgãos nossos, tá? O principal vai ser o fígado. Ele vai transformar esse álcool em substâncias menos tóxicas para que essas substâncias possam ir para a corrente sanguínea e os rins possam filtrar, certo? E expulsar essa substância. Por que acontece essa história, né? Ao filtrar o sangue, para que ocorra essa filtragem do sangue, eu preciso de um equilíbrio hidroeletrolítico. Isso quer dizer o quê? Uma quantidade de água e de eletrólitos adequados na corrente sanguínea, tá? E quando eu aumento a ingestão de álcool, eu aumento essa expulsão de líquidos pela urina. Acho que todo mundo aqui que bebe já deve ter percebido isso. Independente se é cerveja, cachaça ou uísque, a ida ao banheiro aumenta. Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, mas aumenta. Exatamente porque essa expulsão de líquidos aumenta. Ou seja, álcool é desidratante, tá? Ele vai expulsar mais álcool. Muita gente argumenta, não, mas não tem água ali dentro? Tem sim, mas devido à substância tóxica, o álcool, certo? Que tem ali um percentual significativo, nosso corpo expulsa muito mais água. E isso gera a desidratação no dia seguinte, não é isso? Então, a forma de evitar isso, beber muita água no dia e durante o processo que você está bebendo. Isso vai ajudar em duas coisas. Primeiro, você vai tentar se manter mais hidratado, você pode conseguir isso. E outra, que você não vai beber tanto álcool para causar um processo de desidratação tão grande, certo? Isso pode ajudar no controle da quantidade de álcool. Isso também ajuda que no outro dia, certo? Aquela famosa ressaca, você esteja um pouco melhor, porque você não desidratou tanto. Mas aí para o outro dia existem outras estratégias também. Pois é, dica importante, tem um lembrete importantíssimo, por favor. Quem vai beber não pode dirigir, né? Então já fica aí esse alerta para o final de semana. E a gente pensa muito, quando fala da ingestão de água, no funcionamento correto dos rins, não é isso? Mas ajuda, então, para manter todo o organismo em dia, a pele mais hidratada, não é isso mesmo? Perfeitamente, perfeitamente. Nós lembramos muito dos rins, porque os rins eles fazem a filtragem do sangue. E essa filtragem fica muito melhor, né? Acontece de maneira muito mais eficiente se você tem um equilíbrio adequado de água. Mas tudo no nosso corpo depende de água, tudo. Não é à toa aquela história de sempre 70%, 75% água. Todos os processos bioquímicos do nosso organismo necessitam direta ou indiretamente da água. Então, para o coração se contrair, para o coração bater, para você conseguir contrair seus músculos, a respiração, seus pulmões, certo? As trocas gasosas que ocorrem, exatamente tudo, certo? Depende de um bom aporte de água.
Aí uma dúvida pode surgir também. Peraí, mas e quando eu não bebo muita água? Passo um dia, eu bebo 2 copos, 3 copos. Como é que meu corpo está conseguindo se manter com tão pouca água assim? Então, nossos corpos, né, nosso organismo, ele tem mecanismos para lidar com essas situações. Uma delas é o reaproveitamento da água, certo? Então, a água que nós ingerimos, aquela que foi pouquinha, ela fica sendo reaproveitada pelo nosso organismo o máximo possível. Isso gera muitas consequências. Algumas das principais que você vai poder notar é a coloração e odor da sua urina, certo? Ela vai ser mais concentrada, o volume será menor. Isso indica que o rim está sofrendo para realizar essa filtragem, tá? Outra é a consistência das fezes, bem como a frequência de ir ao banheiro para essas fezes. A frequência diminui, você pode desenvolver constipação e a consistência dessas fezes vai ser bem mais desconfortável, porque a água que iria hidratar essas fezes, você está reaproveitando para outras funções do corpo devido à não ingestão de água corretamente. Então, é muito importante para todos os sistemas. Verdade, você já deu aí algumas dicas de alguns sinais, né, pra gente detectar aí quando não está tão bem. Eu tenho uma estratégia interessante que em todo lugar que a gente vai, as pessoas sempre oferecem, quer um cafezinho, quer uma água, então eu passei a não negar mais o copo de água quando eu receber, porque de fato eu não tomo tanta água assim e eu acho que isso tem ajudado. Um gole que seja já ajuda muito, não é? E até porque a desidratação, além de prejudicar, pesar, né, esses órgãos e o nosso organismo, ela pode causar também outras coisas, né? Tem uma dúvida aqui do pessoal da produção, será que pode até de repente causar alguma tontura, a falta de água no nosso organismo causar outros sintomas? Sim, com certeza. Inclusive, nesse período de maior calor, certo? Nós podemos correr esse risco, tá? De consequências mais graves dessa desidratação. Fazendo paralelo lá com a famosa ressaca, mais ou menos são aqueles sintomas, tá? Pode gerar aquilo ali. Dor de cabeça, tontura, desmaios podem ocorrer, náuseas, tá? Ou seja, o corpo avisando que não está funcionando direito, tá? Isso são algumas consequências da desidratação aguda. O que acontece com muita gente é uma desidratação até crônica, né? Onde todos os dias ela ingere um pouquinho de água apenas, até 1 litro, certo? E as consequências são menos perceptíveis, tá? A pessoa ela fica um pouco mais lenta, talvez até a cognição, o raciocínio se torna mais lento, certo? As respostas, a pessoa se sente mais cansada, tem até uma boa noite de sono, mas acorda sem ter descansado, né? Acorda como se estivesse cansado ainda. Isso pode ser sinal de desidratação. Bem como os mais clássicos também, tá? A hidratação de cabelo, pele, mucosas, unhas, né? O aspecto desses fatores também nos dizem se estamos em uma boa hidratação ou não. É claro, existem outras coisas que interferem nesses sinais, como a ingestão de proteína, de lipídio e carboidratos. Mas, se isso tudo está ok, e ainda assim está ali com algum desses sintomas, a ingestão de água pode ser uma boa explicação e uma solução mais simples, inclusive, para essas repercussões. Então, está sendo cabelo ressecado, pode ser vitamina, pode ser proteína, pode ser, mas você já toma suplementação, já está adequada à alimentação e ainda continua ressecado, a ingestão de água pode ser um desses pontos a serem ajustados. Mas é uma solução mais prática, barata, disponível em todo lugar, precisa gastar tanto com produtos, não é isso? E agora a gente vai abrir espaço aqui para os nossos telespectadores também tirarem dúvidas através do WhatsApp 981457570, 981457570. Mas enfim, tem solução, não é? A gente tem que passar a tomar água, isso independente da idade, não é? De criança a idosos, ou muda a quantidade de água de acordo com a faixa etária? Muda sim, certo? Nós temos algumas mudanças. Existem populações que têm um maior risco de desenvolverem desidratação, tá? Nas crianças, nós teremos uma atenção especial. A recomendação é semelhante, tá? Em números não muda tanto, mas eu vou ter um maior cuidado porque a criança, ela geralmente tem picos de energia, certo? E esquece
esquece de beber água, sua muito, perde muita água, então é uma população que precisa de atenção com relação à ingestão de água, tá? Outra população, idosos. Os idosos naturalmente sentem menos sede, certo? Isso faz com que a ingestão de água caia. É meio louco, porque apesar de sentirem menos sede, certo? A necessidade de água na fase idosa, ou seja, as chances de desenvolver uma desidratação na fase idosa é maior. A ingestão de água tem que ser ainda mais frequente, certo? Devido para, por exemplo, diminuir o risco de perda de massa muscular, manter a hidratação de mucosas. Então, os idosos, eles são mais propensos a essa desidratação, logo, a ingestão deve ser maior. Mas, geralmente, sentem menos sede, certo? E a população adulta, ingestão é essa que eu recomendei. Um outro ponto importante é que, além de todos esses benefícios, a ingestão adequada de água vai interferir também na sua fome, tá? Nosso corpo, o centro que é ativado ali para fome e sede é a mesma região. Então, uma coisa, né? Muita gente tem picos de fome, feriado come muito, junto com a bebida. Pode ser que seu corpo está ali avisando que está faltando água e não comida, certo? Então, que você está confundindo, porque as sensações são muito parecidas. Até a barriga ronca, e às vezes é água, né? É verdade, tá faltando água. E olha só, a gente falou de quem mora em locais muito quentes, então precisa tomar mais água. Mas, eu moro numa região muito fria, nem sinto sede. Ou eu tô aqui no estúdio, trabalho num escritório, tem ar-condicionado. Eu acho que eu não preciso tanto. Mas resseca, desidrata também? Com certeza, com certeza. Inclusive, é um desafio, né? Nas regiões mais frias, lembrar da ingestão de água, tá? Você perde menos água, é verdade, pela sudorese. Mas, como a gente já falou, a ingestão de água é importante para o funcionamento de todos os sistemas, respiratório, cardiovascular, sistema renal, tudo depende de água. E essa água vai sendo gasta e eliminada pela urina, certo? Então, a ingestão de água, a recomendação continua a mesma, mesmo que você viva num local onde as temperaturas são mais baixas. A ingestão de água é essencial da mesma forma, assim como a ingestão de alimentos também. Não vai ter diferenças culturais, mas a recomendação de macronutrientes será parecida, independente da faixa de temperatura do local. Então, sim, galera do ar-condicionado, muito importante, sabe? Porque nós temos também esse processo de desidratação acontecendo, pela troca, renovação do ar que ocorre. Então, apesar da temperatura estar baixa, você está perdendo água ali também. Então, ingestão de água, muito importante em todos os ambientes, até os de temperatura mais baixa. Aproveita para tomar um chazinho, né? É bom que já aquece, já tem uma função, as ervas já tem algumas funções para o nosso organismo. Mas eu acho que não dá para substituir a água, né? É o que todo mundo diz, nada substitui a água. Essa máxima é correta? É correta, tá? Essa frase, ela traduz bem. Sabe por quê? O que é que nós temos para a hidratação do nosso corpo? A água, ela vai se ligar e favorecer vários processos no nosso organismo. Se eu, antes de ingerir essa água, eu fiz uma preparação, aí tem um chá, tem um café, tem um suco, certo? A água continua lá, só que a quantidade de moléculas disponíveis para realizar essa hidratação, ela diminui, porque parte dela vai estar ligada a outras substâncias, certo? Dependendo da substância, vai até ajudar. Então, se é um suco, tem as bebidas isotônicas, né? Elas ajudam na hidratação. Claro que em excesso vai ter açúcar e sódio em excesso, não vai ser interessante, tá? Mas quando eu vou, por exemplo, para o café, vou para o chá, dependendo, certo, da proporção de cafeína que nós temos ali ou de outros compostos, apesar de você estar ingerindo algo que tem água, que vai ajudar na hidratação, há um aumento também na diurese, certo? Você vai urinar mais vezes ao dia, então a perda de água será maior também. Consequentemente, chega naquela frase que você colocou. Nada, no final das contas, substitui a água. É legal, você deve ingerir, se faz parte do seu dia a dia, o seu cafezinho, se não lhe faz mal, o seu chá, seu suco, sem problema nenhum. Mas não conta isso como água, certo? Conta como um bônus, tá? Eu tenho que tomar 2 litros de água no dia. Beleza, eu vou beber 2 litros de água. O restante é lucro. Não vai fazer mal de forma alguma.
Verdade, né? E a gente aproveita para falar, né, que como a água é vida, a água é essencial para preservar esse bem que é tão precioso, que a gente precisa de água potável, limpa, sem cheiro, né, para poder consumir, não fazer e não causar um outro problema para nossa saúde, que é o que a gente vê principalmente em locais que não tem esgotamento sanitário, né? Então já fica aí esse alerta. E é interessante falar que eu lembrei agora, quando a gente consome alguns alimentos muito salgados, pós-refeição a gente sente uma sede tremenda. O que acontece com o nosso organismo? Bem, tanto quando você come um alimento rico em sódio, em sal, ou rico em açúcar, carboidrato simples, né? Sacarose, frutose, o que acontece? Naquele momento, existe um aumento de concentração desses eletrólitos do sangue. É como se você pegasse um copo d'água, certo? E realmente enchesse de sal. O que acontece? Esse sal se liga facilmente às moléculas de água, só que a partir de determinada concentração, que a gente chama de concentração de saturação, certo? O sal não consegue mais se misturar, não é isso, na água? Vocês podem fazer esse teste em casa. Vai colocando, vai misturando. Aí vai misturando legal, não fica nenhum grãozinho. Mas a partir de determinada quantidade de sal que você coloca ali, já os grãos ficam ali na água sem se misturar, não formando essa mistura homogênea. Tá? Então isso meio que acontece com o nosso corpo. Para equilibrar isso, nosso corpo trabalha no equilíbrio. Ele não pode ter uma concentração muito alta de sal, nem de açúcar. Para equilibrar isso, eu vou adicionar mais água, certo? Para adicionar mais água, o nosso corpo ativa sistemas, né, de regulação, principalmente o sistema nervoso, dizendo, lhe alertando, você vai precisar beber uma aguinha para diluir essa concentração muito alta de sódio e sal que você acabou de ingerir. Porque senão, essa alta concentração vai para a corrente sanguínea. E no momento que os rins forem filtrar, para filtrar vai ser mais difícil e logo a urina vai se tornar muito concentrada. Então, não é à toa quando você come aquele salgadinho, até um energético um pouco mais forte, né? Fontes de sódio ali, quando você vai urinar, você percebe que a urina está mais escura, o cheiro talvez esteja um pouquinho mais forte, porque rolou esse aumento de concentração dessa substância. E aí beber água vai ajudar a diluir isso. Ok, muito obrigada pela sua entrevista, enriquecedora demais. Terminando aqui, eu vou tomar mais água, prometo. Não sei se vou permanecer assim, mas vou tentar após essa entrevista, porque realmente é um risco para a nossa saúde, viu? Muito obrigada mesmo e bom fim de semana. Eu que agradeço, um ótimo final de semana, feriado para todos. Aproveitem, mas se cuidem também. Verdade, verdade. Obrigada mesmo. A gente falou da ingestão de água, né, para o ser humano, mas acredito eu que esse mesmo cuidado tem que acontecer com os animais também. Eles precisam de tomar água. Então, fica a dica aí para quem tem pet em casa. E agora a gente vai fazer aquela pausa rápida no nosso programa.